Você já percebeu como muitos falam sobre Deus, mas poucos realmente vivem como se estivessem cheios do seu espírito? Martin Lloyd-Jones dizia que a maior necessidade da igreja não é de novos métodos, nem de estratégias mais criativas, mas de poder espiritual real. Podemos encher templos, podemos multiplicar programas, podemos ter pregações eloquentes e músicas bem ensaiadas. Mas se não tivermos a presença do Espírito Santo, tudo não passa de religiosidade vazia. Ele lembrava que o cristianismo não é uma filosofia, não é apenas um sistema de valores morais, não é uma tradição cultural. O cristianismo é vida, é o poder de Deus invadindo a alma humana, regenerando corações, transformando pecadores em santos, dando a homens e mulheres a ousadia de viver para a glória de Cristo em um mundo que rejeita a cruz. E a grande tragédia é que muitos se acostumaram a viver sem esse poder. Se acostumaram com cultos sem vida, com orações sem fogo, com pregações sem unção. E, porque nunca provaram a realidade da presença manifesta de Deus, pensam que essa vida comum e sem fervor é o padrão normal. Mas Lloyd-Jones dizia: não aceite um cristianismo sem poder. Não se contente com uma fé que não inflama seu coração, que não te leva de joelhos à presença do Altíssimo, que não te transforma a cada dia. Ele falava sobre avivamento como uma visitação soberana do céu, um derramar do Espírito que muda a atmosfera de uma igreja, de uma cidade, de uma nação. Mas também lembrava: o avivamento começa em corações individuais, quebrantados diante de Deus. Não é um espetáculo, não é um evento organizado por homens. É o resultado de homens e mulheres desesperados por mais de Cristo. Quantas vezes você dobrou os joelhos e pediu a Deus não apenas bênçãos, mas Ele mesmo? Quantas vezes você clamou: Senhor, eu não posso viver mais um dia sem a plenitude do Teu Espírito? Porque essa é a verdadeira oração do avivamento. Não apenas pedir coisas, mas pedir a Deus. Não apenas buscar experiências, mas buscar a presença. Martin Lloyd-Jones nos lembraria que a fé cristã é sobrenatural ou não é nada. Ela não se sustenta apenas em argumentos lógicos ou em boas intenções. Ela se sustenta no poder real de Deus agindo em nós e através de nós. Sem isso, temos apenas religião, mas não temos vida. E talvez essa seja a grande pergunta para você hoje. Sua fé é viva ou apenas teórica? Sua oração é encontro ou apenas repetição? Sua vida com Deus é uma chama ou apenas cinzas de um fogo antigo? Porque o Espírito Santo não foi prometido para alguns poucos, mas para todos os que creem. E se você pertence a Cristo, há mais dele para você. Há poder para vencer o pecado, há unção para pregar com autoridade, há coragem para testemunhar em um mundo hostil, há consolo para suportar as provações. Mas esse poder não é dado a corações indiferentes. Ele é derramado sobre os famintos, sobre os que clamam, sobre os que não se contentam com menos do que a plenitude de Deus. A grande ilusão do nosso tempo é pensar que a igreja pode viver de aparência sem a presença. Podemos nos acostumar com multidões reunidas, mas sem clamor. Podemos nos acostumar com sermões bem elaborados, mas sem a chama do Espírito. Podemos até nos acostumar com atividades religiosas, mas sem vida. Martin Lloyd-Jones gritava contra essa mentira. Um cristianismo sem poder não é cristianismo, porque Cristo não veio apenas para inaugurar uma religião, mas para dar vida e vida em abundância. E essa vida não é uma teoria, ela é a experiência do Espírito Santo habitando no homem, mudando sua mente, purificando seu coração, santificando suas intenções. Lloyd-Jones dizia que não podemos separar a doutrina da experiência. A palavra é o fundamento, mas o Espírito é o fogo. O que adianta ter o alimento diante de si, mas nunca comê-lo?
O que adianta conhecer sobre o Espírito, mas nunca ser cheio dele? Quantos vivem assim, acumulando conhecimento bíblico, mas sem transformação real? Sabem responder a perguntas teológicas, mas não sabem dobrar os joelhos em secreto. Defendem doutrinas com paixão, mas não vivem o amor de Cristo no cotidiano. Falam sobre avivamento, mas não choram por ele. É como se estivéssemos cercados de cinzas, mas sem a chama. E o que Lloyd Jones clamava era simples e profundo. Precisamos voltar ao fogo, precisamos voltar ao poder, precisamos voltar à experiência viva de sermos cheios do Espírito Santo. Mas ele também alertava: essa plenitude não vem para os indiferentes. Deus não derrama seu Espírito sobre corações que estão satisfeitos com o mundo. Ele não unge aqueles que se acomodaram com a mediocridade espiritual. Ele procura os famintos, os que choram, os que se humilham, os que se quebram em sua presença. A igreja do nosso tempo está em perigo porque perdeu a fome. E sem fome não há busca, e sem busca não há encontro. Quantas vezes você se ajoelhou não apenas para pedir algo a Deus, mas para pedir o próprio Deus? Quantas vezes o seu coração ficou inquieto porque você sabia que estava vivendo abaixo daquilo que Deus preparou para você? Quantas vezes você se recusou a se conformar com cultos frios, com orações mecânicas, com vidas que falam de céu, mas vivem como se fossem do mundo? Lloyd Jones dizia que essa inquietação é obra do Espírito. Quando ele começa a agitar a alma, é porque ele deseja derramar mais. E não se engane, o verdadeiro avivamento não começa no púlpito, mas no quarto de oração. Não começa com aplausos, mas com lágrimas. Não começa com palcos iluminados, mas com corações quebrantados. Ele dizia que a igreja precisa mais de homens de oração do que de organizadores de eventos. Precisa mais de intercessores do que de palestrantes. Precisa mais de fogo no altar do que de fumaça nos holofotes. E talvez você sinta que essa mensagem é pesada demais, que exige demais. Mas lembre-se, o peso de uma vida sem o Espírito é muito maior. O vazio de uma fé sem poder é muito mais cruel. A frieza de um coração distante de Deus é muito mais amarga. Não existe nada mais desesperador do que tentar viver a vida cristã sem a vida de Cristo dentro de nós. Lloyd Jones lembrava que o Espírito Santo não é um acessório, não é um luxo, não é um detalhe opcional. Ele é a própria essência da vida cristã. Ele é quem convence do pecado, quem ilumina a palavra, quem nos fortalece contra a tentação, quem nos consola na dor, quem nos guia no caminho. Sem ele, a fé é apenas teoria. Com ele, a fé se torna chama. E você? Tem vivido uma fé teórica ou uma fé real? Quando foi a última vez que você buscou ser cheio do Espírito Santo? Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus, não pedindo coisas, mas pedindo a Ele mesmo? Quando foi a última vez que você sentiu queimar dentro de si uma paixão tão grande por Cristo que nada mais parecia importar? Lloyd Jones nos lembra que o verdadeiro cristão não vive de migalhas espirituais. Ele vive da plenitude de Cristo. Não porque seja forte, mas porque reconhece sua fraqueza. Não porque mereça, mas porque depende da graça. E é essa dependência que abre as janelas do céu sobre nós. Então eu te pergunto, você está satisfeito com uma vida espiritual superficial? Está confortável em viver de tradições, de hábitos, de memórias antigas? Ou você vai clamar por mais? Porque há mais. Sempre há mais de Deus para aqueles que buscam com todo o coração.